sejam bem-vindos a esta hora de trabalho, de aprendizado, de abertura do nosso ser espiritual para aquilo que sabemos que realmente importa. Então que possamos estar todos serenos e tranquilos, envolvidos, para absorvermos da melhor forma os aprendizados que de uma forma simples e singela eu me proponho a apresentar-vos. Hoje vamos falar sobre a paz, aquela palavra que comumente surge na nossa boca. E será que sabemos o seu verdadeiro significado? Será que sabemos o seu verdadeiro valor? Ou será que ainda a dizemos, desejamos e ansiamos de uma forma sem termos a devida noção de como é importante? Então a paz está nas nossas mãos, depende de cada um de nós. Sem dúvida nenhuma que é uma tarefa nossa. Por mais que a desejemos a alguém, essa pessoa só vai alcançá-la se ela própria fizer o necessário para a poder ter em si e na sua vida, na sua existência. Mas afinal, o que é a paz? A paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitação. Todos nós, por mais que saibamos que é a paz, a tranquilidade que nos faz sentir bem, que nos traz bem-estar, pelas tendências ainda antiquadas do nosso espírito e com falta de desenvolvimento, buscamos exatamente o contrário. Nós sentimos-nos bem quando estamos em paz, porém ainda procuramos elementos que nos perturbam. E apesar de sabermos que nos perturbam, não temos ainda a força, o discernimento necessário para os evitar. Não conseguimos manter-nos em paz. Ainda não temos essa capacidade de autocontrole. Ainda não sabemos, não conhecemos e ainda temos dificuldade em pôr em prática as ferramentas, os ensinamentos que nos são dados para alcançar. Podemos sentir paz em nós, a nossa paz, a nossa serenidade interior, ou no ambiente que nos rodeia. Por exemplo, é comum as pessoas procurarem a beira do mar. Podem estar inquietas por dentro, numa fase mais delicada da sua vida. Uma floresta, o mar, um lugar calmo e tranquilo, onde vulgarmente reconhecemos que o ambiente que está presente é de paz e tranquilidade. Portanto, podemos ter paz em nós ou no ambiente que nos rodeia. E o nosso interior e o mundo exterior envolvem-se, influenciam-se constantemente. Disso é exemplo. Muitas vezes, depois de uns momentos à beira-mar ou noutro sítio calmo, sentimos-nos mais relaxados, mais leves, mais serenos, porque nós sabemos que a nossa energia e o nosso ser constantemente capta o que está ao nosso redor e vice-versa. Portanto, as energias envolvem-se, influenciam-se, misturam-se. E eu coloquei aqui algumas imagens para exemplificar momentos que todos nós conhecemos, momentos do nosso dia-a-dia em que temos o exemplo como a nossa paz e o nosso interior e o nosso exterior se influenciam, se condicionam um ao outro. Por exemplo, os disparates dos filhos, a agitação. Podemos estar muito bem, mas de repente isso influencia, muda a nossa sintonia vibratória. A questão do trabalho, da pressão, do ter que, obrigações a toda a hora. Isso também nos pode e com frequência ainda nos destabiliza, ainda nos condiciona. Ao contrário, momentos de leveza e bem-estar também nos influenciam, desta vez por algo melhor, por algo mais positivo. Então o que é que devemos pensar em fazer? Procurar locais, situações, momentos que nos tragam paz. Estou-me a lembrar,
de outra coisa que no nosso dia-a-dia fazemos sem dar conta. A música que ouvimos, a letra da música que ouvimos, como isso nos influencia sem nos darmos conta. Os filmes que vemos na televisão, as imagens que vemos. Nós ainda temos uma tendência negativa, ainda gostamos de ver desgraças e coisas feias, graves, violência, verdade. E nós não nos damos conta que nesses momentos estamos focados e ligados. Será a paz e será a tranquilidade? Não. Estamos a absorver, estamos a envolver com energias que são contrárias a esse sentimento. E vamos fazendo de uma forma distraída, às vezes até irresponsável, vamos nos deixando envolver com isso. Então vivemos na ilusão, sempre em stress, acreditando ainda que o mundo terreno é o principal, acreditando ainda que o nosso dia-a-dia é o que temos de mais importante. Ainda temos muita dificuldade em sentirmos-nos espírito, em sabermos que esta é uma passagem, que nós não somos apenas este corpo que aqui está momentaneamente, que nós somos um espírito e que estamos por algum tempo. E temos essa dificuldade de fazer essa elevação, esse distanciamento, ver as coisas de uma forma mais relativa. Este é o momento, o que é que eu estou a fazer aqui? E envolvemos-nos neste imediatismo, nesta correria. Trocamos as prioridades de uma forma desenfreada na busca das obrigações e no que achamos que nos traz uma falsa ideia de paz. Trabalhamos de forma incessante para ter muito dinheiro, para comprar muitas coisas, acreditando que aquilo que queremos comprar nos traz o necessário e o supérfluo também, e que isso nos vai trazer mais paz, mais serenidade, porque vamos conseguir ter a situação da nossa vida mais controlada. Porque o nosso conceito de necessário é errado ainda. É errado. E isso destabiliza-nos. E isso bloqueia-nos sentirmos-nos em paz. Porque vivemos em ansiedade constante. Portanto, o peso das situações da nossa vida é a família, é o trabalho, é tudo isto, destabiliza-nos. E a paz está na simplicidade, na humildade, na tolerância, no amor por nós e pelos outros, na solidariedade, na empatia. A paz é simples. A paz é simplicidade. A paz é pararmos e olharmos-nos a nós com recato e serenidade, olharmos os outros da mesma forma. A paz não é o turbilhão em que tornarmos a nossa vida e a nossa existência. Ela é exatamente o contrário. E trabalharmos essa humildade, essa serenidade, é fundamental. Como vamos ver mais à frente, também na responsabilidade, no trabalho, na consciência tranquila, no conhecimento, no fundo, na nossa evolução espiritual. Alguém que é irresponsável não tem como ter paz, não é possível, porque a nossa consciência vai sempre dar conta dessas atitudes. Por mais que muitas vezes nós não queiramos ver, nós fingimos que ela não está a falar para nós. Nós usamos máscaras, nós próprios, para não vermos a nossa realidade e os nossos comportamentos. Mas, em verdade, digo-vos, vemos sim, sabemos sim, que não fomos responsáveis, que não fomos corretos, que não trabalhamos o suficiente, e ela vai nos dizer. E sim, vai nos roubar a pouca paz que tínhamos ainda. Quando conseguimos construir a paz em nós, ainda que por momentos, a nossa vida muda, sentimos-nos melhor, porque a paz, sem dúvida, traz felicidade. Nós ainda somos seres espirituais com muitos aprendizados para realizar, com muito trabalho para desenvolver,
com uma estrada longa ainda pela frente. Ainda só conseguimos ter momentos de paz, porque, como eu disse no início, ainda não conseguimos ter a estrutura espiritual e o conhecimento para resistir a esses momentos. No entanto, é um caminho que vai sendo construído. Transformar os piquinhos, o arame da nossa vida, paulatinamente, em algo mais sereno e mais tranquilo, porque disso já sabemos, depende a nossa felicidade. Aquilo que pedimos de uma forma tão fácil, como se fosse só falar, e afinal o trabalho que dá. E ela começa em nós, estende-se ao mundo, ao universo. Não tenhamos ilusões, não podemos solicitá-la a ninguém. A paz tem que começar em nós. Nem temos o direito, como muitas vezes fazemos, de impô-la e de exigir que os outros nos deem paz. Não, ela tem que começar em nós, de uma forma humilde, serena e tranquila. E depois passará aos outros. Nas minhas pesquisas encontrei algumas definições de paz ditas pela ordem dos psicólogos, só para percebermos que a ideia de paz é transversal, não só na doutrina espírita. É algo que a humanidade reconhece, ainda que tenha muita dificuldade em implementá-la. Então a paz é o resultado de um esforço ativo, duradouro e sustentável de pessoas, famílias, grupos, organizações, comunidades, governos e sociedades, no sentido de reconhecerem a sua interdependência e desenvolverem formas de resolução de conflitos e problemas de formas não violentas, contribuindo para o reforço da resiliência e da coesão social. A paz, a coexistência pacífica de diferentes pessoas, histórias, crenças, credos, práticas e culturas é essencial para o nosso crescimento pessoal, para a produtividade das organizações, para a prosperidade das sociedades e para a sustentabilidade do nosso planeta. Todos sabemos isso. Então, na tarefa da paz, como construir a paz em nós? A paz começa sempre em cada um de nós. Ter a consciência de quem somos, do que sentimos, sermos verdadeiros connosco próprios. Perdemos algum tempo, perdemos é uma forma de dizer, usarmos algum tempo do nosso dia para refletirmos o que é que nos perturba. Será que eu sinto alguma inquietação que me tira a paz e a tranquilidade? Cuidarmos de nós. Nós precisamos de dedicar tempo a nós, tal e qual como este momento em que vimos ao centro, aprender, cuidar do nosso espírito. Precisamos de o fazer. Saber que a paz é essencial ao nosso bem-estar e não ter ilusões nem equívocos, enganando-nos naquilo que realmente devemos almejar para a nossa vida. Não trocar as prioridades, não trocar os valores, porque eles são simples, não os devemos confundir. A paz exige consciência tranquila e é fiel à verdade de cada um. Ela não engana. Por mais que a nossa boca justifique, dê desculpas, tente pintar as situações de outra forma, a nossa consciência, aquele toque, não falha. Ela está lá e ela vai nos dizer o que nós estamos a fazer, se é certo ou errado. E a sensação e a consequência que vai produzir em nós. A paz constrói-se colocando em prática uma boa conduta, as nossas ações do dia a dia, os pensamentos que emanamos para outras pessoas e para nós próprios. Será que estamos a cumprir direitinho aquilo que devemos? Será que falamos bem para os nossos familiares? Será que estamos em falta com alguma coisa? Tudo isso nos vai condicionar. A paz não é estática. A consciência desperta-nos para a ação no bem. Ninguém tem paz se estiver de uma forma passiva, de uma forma
preguiçosa, de uma forma comodista, é uma falsa sensação de paz. O nosso corpo pode estar sereno e tranquilo, quietinho, em descanso, mas o nosso espírito requer atividade, porque nós não vimos à Terra, não reencarnamos para estarmos sossegadinhos, sentadinhos, cómodos na vida. Nós vimos para nos desenvolver espiritualmente. Nós vimos para progredir, para desenvolver a nossa moral, a nossa ética. Então a própria vida, o nosso próprio espírito, ainda que de forma inconsciente, quer impulsionar-nos à ação, que nos vai fazer evoluir espiritualmente e, consequentemente, fazer-nos sentir melhor, mais em paz. As boas condutas, a boa ação, a solidariedade, no final do dia podemos estar exaustos fisicamente, mas eu garanto-vos que estamos leves, que sentimos uma paz de espírito, de dever cumprido, inigualável. Quem faz parte do trabalho social, por exemplo, aqui no Ninho da Mariazinha, pode testemunhar isso mesmo. Muitas vezes um trabalho cansativo, exigente, árduo. Chegamos ao fim do dia cansados, mas a leveza que se sente, o bem-estar que se sente, isso é estar em paz. E a verdadeira paz ainda não é deste mundo, do nosso patamar espiritual. Ela vai-se conquistando, aprimorando, em simultâneo com a nossa maturidade e evolução. Já dissemos, quanto mais evoluirmos nós formos, mais momentos de paz teremos, melhor nos sentimos. Paz e condição espiritual. Outra questão muito importante, a paz não tem preço. Ninguém tem ilusões que vai aqui ou acolá comprar paz, comprar resolução de problemas para que se sinta em paz, tranquilo, sem nada a fazer. Não tínhamos essa ilusão. Não há dinheiro que pague. Isso não existe. E precisamos tirar completamente esta ideia. Não se vende. Isso não é possível. A paz só há uma forma de alcançarmos, como eu já expliquei. A paz também se ensina. Como? Com o exemplo. Com o exemplo. Constantemente nós aprendemos uns com os outros. Nós sentimos, olha, fui no carro com aquela pessoa que colocou uma música tão leve, tão tranquila, senti-me bem, senti-me tranquilo e em paz. Vou pôr também no meu carro. É só um exemplo. As atitudes, as posturas, porque nós influenciamos-nos constantemente uns aos outros. Portanto, eu acredito que a paz ensina-se. Como? Com as atitudes, com o nosso exemplo. E ela implica uma conduta pacífica, compreensiva, não acusatória e agressiva. Paz requer humildade. Também por isto. Se nós temos uma postura orgulhosa, arrogante com o outro, como nós vamos exigir paz? Ou como é que nós vamos exemplificar a paz? Se nós próprios estamos numa postura que vai induzir ao outro o quê? Agressividade, agitação. Não, isso não vai trazer paz. Já sabemos que não a podemos exigir. E a nossa conduta deve ser pacífica e tranquila. E respeitarmos o patamar espiritual de cada um de nós. As pessoas, nós não podemos impor, cada um é dono do seu caminho, de sua vida. Podemos e devemos ensinar, exemplificar, dar o nosso conselho, o nosso contributo, mas não podemos impor, não devemos. Cada um está no seu momento. Nós próprios tivemos o nosso momento e devemos respeitar isso. Quando é algo que nós queremos muito e que sabemos que o que fazemos não está a surtir o efeito que nós desejamos, e muitas vezes isso acontece, o que é que fazemos? Oramos. A oração é emanação também de energia. E quando é uma oração pura, verdadeira e de amor, vai envolver a outra pessoa, vai ajudar, vai contribuir para que tenha momentos de paz também. Então a paz será sempre uma mão voltada para nós e outra mão para os outros.
Sempre. Ninguém numa solidão está em paz. Nós viemos para estarmos uns com os outros. Estarmos. Ainda aqueles monges do Tibete, como às vezes vemos, que estão em oração, eles fisicamente podem estar até sozinhos, mas eles estão ligados. Estão ligados. Porque a paz irradia. Uma mão voltada para nós, para cuidarmos da nossa paz, e como Jesus nos ensinou, uma mão sempre voltada para os outros, numa postura de caridade, de humildade, de solidariedade. Porque só quando conseguirmos desempenhar isto de uma forma amorosa e verdadeira, estaremos verdadeiramente em paz. Como nos diz Mahatma Gandhi, não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Para que sigamos o rumo certo, precisamos começar a paz em nós. Quem já construiu alguma paz em si pode não passar por menos provas e dificuldades na vida. Apenas reage e lida com os problemas de uma forma mais serena, tranquila, confiante e resiliente. Essa postura ajuda a ultrapassar esses momentos menos bons e a evitar o surgimento de outros. Até aqueles irmãos nossos que parecem ter uma vida mais serena, mais tranquila, que têm mais momentos de paz no seu dia-a-dia, passam por dificuldades, passam por problemas. Na condição do mundo em que estamos, não há ninguém que não os tenha. O que acontece é que há pessoas que, dada a sua estrutura, vão lidando com essas adversidades já de uma forma diferente. Eles têm mais calma, de uma postura mais serena, mais madura. Isso ajuda a ultrapassar as dificuldades de uma forma mais leve, mais fácil. Não é que não os tenham, lidam é com eles de outra forma. Então a paz também é fé e confiança em Deus, sem dúvida nenhuma. A fé, a confiança em Deus, a fé e confiança em Jesus e na espiritualidade superior serena-nos, tranquiliza-nos, porque eles têm paz para nos doar, para nos ajudar através da sua energia. Nesta mensagem de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, ela diz-nos: acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez não se dê. Não, porém, da forma como o aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu coração a agitação e o medo. Aquilo que nos retira a paz. Mantenhamo-nos tranquilos. Então Jesus, o sublime orientador e exemplo, fonte da paz, e a doutrina espírita que conosco partilha o conhecimento necessário. Estas as duas fontes onde nós podemos ir buscar a energia e os ensinamentos para nos ajudar a pôr em prática a paz em nós. Não podia falar da paz sem falar no movimento Você e a Paz. Nós, os frequentadores mais antigos, já conhecemos porque a cidade de Coimbra e o GEAC já desenvolveram alguns momentos maravilhosos. É um momento, uma marcha que nos fala de paz, que alerta a humanidade para a necessidade da paz. Então esta iniciativa ecumérica que transcende fronteiras religiosas e políticas para promover a paz mundial, idealizada pelo conferencista Divaldo Pereira Franco em 1998. Milhares reúnem-se na praça pública para aclamar pela paz interior e nas nossas práticas sociais diárias. Por orientação espiritual, Divaldo trouxe para o planeta Terra o movimento Você e a Paz.
Foi iniciado em Salvador, na Bahia. Este movimento inspira a convivência pacífica e motiva a renovação interior para um mundo mais harmonioso. Desde a sua primeira edição, cresceu exponencialmente, marcando presença em mais de 75 cidades e 14 países do mundo. Aqui vemos um exemplo na fotografia do lado esquerdo da Marcha da Paz, aqui do ano passado, a Marcha da Paz, aqui no centro, onde artistas, deixem-me só ver se exatamente, portanto, durante o evento, personalidades altruístas, empresas responsáveis e instituições eficazes no trabalho pela paz são presenteadas com o troféu Você e a Paz, lá em Salvador, inspirado pela participação de Divaldo Franco na Conferência do Milénio para a Paz Mundial na ONU. Lideranças de religiões diversas marcam presença e participam do evento em prol da paz e da não-violência. Neste caso, nós tivemos a nossa Marcha da Paz, depois tivemos aqui um momento muito bonito, entre os quais aquelas nossas irmãs manifestaram o seu dom da pintura alusiva à paz. Portanto, artistas que querem trazer o seu contributo para este momento com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a necessidade da paz. E, como vimos, é transversal às religiões e às várias questões políticas. Então eu agora vou-vos passar uma mensagem que vamos ouvir, uma mensagem curta, trazida pelo Espírito Emmanuel, exatamente com o título Na Tarefa da Paz. Na tarefa da paz. Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é um conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas. Ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, sê a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, sê a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e remova de todas as criaturas de seu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Melhor reflexão. Ter paz na alma é ter uma vida mais leve. E isso eu penso que todos queremos. Muito obrigada pela vossa atenção e uma noite de paz para todos.